make my body go, make our bodies higher and higher. Fala galera, professor Edu Lopes na área para falarmos hoje de ótica geométrica. Mais especificamente, vamos falar de lâmina de faces paralela. Beleza? Bem galera, ao se falar de lâminas de face paralela, temos que entender que o que vai prevalecer, o fenômeno óptico que vai prevalecer aí é a refração. Sim, temos que nos lembrar da refração da luz. É quando a luz muda de um meio para o outro, passa de um meio para outro com características diferentes. Temos que entender que quando a luz muda de um meio para o outro, vai alterar a sua velocidade. Altera-se a sua velocidade. E isso porque meios com características diferentes oferecem resistências diferentes à passagem da luz. A essa resistência à passagem da luz, nós chamamos isso de refringência. Refringência, que pode ser relacionado com seus índices de refração. Cada meio vai oferecer uma certa resistência à passagem da luz, que é o que nós chamamos de refringência. E para cada meio está estipulado um determinado índice de refração. Quanto maior for o índice de refração, mais refringente esse meio é, mais resistência ele impõe à passagem da luz. Então, nesse meio, a velocidade da luz diminui. Beleza? Então, dando essa recapituladazinha em refração, ao falarmos de lâmina de face paralela, nós vamos falar de três meios em questão. É como se fosse, por exemplo, aí um vidro, acrílico, algum meio qualquer, e aí a luz está se propagando no ar, passa a se propagar no vidro e depois volta a se propagar no ar. Imagina que esse meio aí seja o vidro de uma janela. Então a luz está se propaga no lado externo do ambiente, passa para o vidro da janela, do vidro da janela volta a se propagar no ar interno do ambiente. Beleza? Então, quando a luz passa por esses meios, vamos observar o comportamento do raio luminoso ao passar por esses meios aí. Então, nós vamos ter três meios em questão. Então, em relação ao meio 1, esse meio 1 vai ter um índice de refração, vai apresentar uma certa refringência para a luz. Nós temos a lâmina, que vai ser o meio 2. E nós temos o meio 3, que é o mesmo meio 1. Ou seja, digamos que o meio 1 é o ar, o meio 3 também vai ser o ar. Então, senhoras e senhores, uma lâmina de face paralela, estudarmos lâmina de face paralela, é nós estudarmos três meios homogêneos e transparentes. Então, a luz vai passar por esses três meios homogêneos e transparentes. A luz se propaga no meio transparente com facilidade. Beleza, galera? Então vamos entender como funciona a propagação da luz em lâminas de faces paralelas. Então imaginemos aí que esta lâmina aí tem uma certa espessura E. Beleza? Então vamos observar aqui, ao nós traçarmos o raio incidente, para facilitar a diferenciação de cada raio, os ângulos em questão, nós traçamos essa linha tracejada que ela é chamada de reta normal. Lembra-te que a reta normal ela é sempre perpendicular à superfície. Entre a reta normal e a superfície, forma-se um ângulo de 90 graus. Beleza? Tranquilo. Então, vamos pegar um raio incidente. Repara que esse raio está incidindo no meio 1. Digamos que esse meio 1 seja o A. Beleza? Dá para perceber que ao incidir na superfície de separação do meio 1 com o meio 2, esse raio forma um determinado ângulo com a reta normal. A este ângulo, senhoras e senhores, nós vamos chamar de ângulo incidente.
Beleza? Então, por favor, não confunda. O ângulo incidente, ele é formado pelo raio incidente e a reta normal. Repito, o ângulo incidente é formado pelo raio incidente e a reta normal. Beleza, galera? Se nós pegarmos a projeção do raio incidente, esse seria o caminho que ele iria fazer. Porém, entretanto, todavia, mais, quando a luz sofre refração, quando esse raio incide obliquamente, ele vai sofrer um desvio. Esse desvio, o raio pode se aproximar ou se afastar da reta normal, dependendo do meio de onde ele incide e o meio que ele refrata. Galera, se essa lâmina é feita de vidro, com certeza o vidro ele apresenta maior resistência à passagem da luz que o ar. Este vidro é mais refringente que o ar. Então a luz, o raio luminoso estava incidindo no ar, vai passar para o vidro, vai refratar no vidro. Então nós sabemos que o raio luminoso vai passar de um meio menos refringente, que é o ar, para o meio mais refringente, que é o vidro. Quando isso acontece, quando o raio luminoso passa de um meio menos para o meio mais refringente, a luz diminui sua velocidade, porque ela passou no meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Passou de um meio que oferece menos resistência para o meio que oferece mais resistência. Isso faz com que a luz diminua. E de acordo com a lei de Néel-Descartes na refração, a velocidade da luz é diretamente proporcional com o seno do ângulo de incidência e de refração. O que eu quero dizer com isso? Quando a luz passa para o vidro, a velocidade diminui, então o ângulo refratado vai diminuir, pessoal. O ângulo refratado diminuindo quer dizer que o raio refratado se aproxima da reta normal. Então a luz sofreu esse desvio aí, ó. Desvio do raio refratado. Espero que fique bem claro isso para você. A luz acabou sofrendo esse desvio. Toda vez isso acontece quando ela incide obliquamente sobre uma superfície. Beleza? Filé. Sendo assim, o raio que foi refratado, que sofreu desvio, também vai formar um determinado ângulo com a reta normal, que nós chamamos de ângulo refratado. Beleza, galera? Tranquilo? Então nós chegamos à conclusão que o ângulo que fosse de desvio, o desvio angular, podemos dizer que foi esse ângulo aqui, ó. Ou seja, esse desvio angular, você há de concordar comigo, que é o ângulo incidente menos o ângulo refratado. O ângulo incidente menos o ângulo refratado vai me dar como informação o desvio angular do raio refratado. Beleza, galera? Tranquilo. Aí o raio refratado vai se propagando no vidro, mas ele vai sair de novo para o meio 3, que também é o ar. É o mesmo meio que o 1. E agora a luz vai passar de um meio mais refringente para o meio menos refringente. Quando isso acontece, vai passar de um meio mais concentrado, que é o vidro, para o meio menos concentrado, que é o ar. Quando isso acontece, a velocidade da luz aumenta, aumentando o ângulo também. Então aí, nesse caso, o raio luminoso vai se afastar da reta normal. Então perceba que o meio 1 e o meio 3 é o ar. Você percebe que o ângulo que incide no ar, no meio 1, lá no meio 3, são paralelos entre si. Por que isso acontece? Pelo fato da luz se propagar no mesmo meio,
Por isso que o raio luminoso mantém esse paralelismo. O raio incidente lá no meio 1, o raio incidente no meio 3, o meio 1, meio 3 é o ar. Então, por isso que o raio luminoso mantém esse paralelismo. Beleza, galera? Tranquilo. É isso que acontece quando a luz sofre essas refrações aí. Do ar para o vidro, do vidro volta para o ar. Sofreu duas refrações. Beleza? O que mais uma questão de lâmina de face paralela cobra da gente? É esse desvio lateral do raio refratado. E isso aqui, ó, essa distância aqui, ó, é isso que mais a questão nos cobra quanto à lâmina de face paralela. Esse desvio lateral sofrido pelo raio refratado, que nós podemos calcular através dessa equação. Repare que o desvio lateral vai ser igual à espessura da lâmina vezes o seno do desvio angular que eu acabei de falar para você, que é o ângulo incidente menos o ângulo refratado, dividido pelo cosseno do ângulo refratado. É através desta formulazinha que nós calculamos o desvio lateral do raio refratado, galera. Beleza? Tranquilo? Então, só para nos localizarmos melhor e para relembrarmos, quando se fala em lâminas de face paralela, estamos falando de refração. Estamos falando da mudança de meio por parte da luz. E não esqueça jamais que esta lei, que é a refração, este fenômeno, ela obedece à lei de Snell-Descartes, que diz que o seno do ângulo, a velocidade da luz e o comprimento da luz são diretamente proporcionais através dessa equação, que pode ser escrito também em função do índice de refração e o seno dos ângulos, através desta formulazinha aqui. Beleza? Galera, eu peguei uma questão aí do teu caderno para te mostrar como é cobrado isso aí. Olha lá, a segunda questão, atividades para a sala, lá na página 36, diz o seguinte: um raio luminoso viaja no meio óptico 1 e atinge a superfície A, que divide os dois meios ópticos da figura abaixo. Consequentemente, devido aos dois meios ópticos serem totalmente distintos, o raio luminoso sofre uma refração, passando a viajar no meio óptico 2, que tem espessura H, alcançando a superfície B, refrata mais uma vez, passando a viajar no meio óptico 1. Com relação à figura proposta, é correto afirmar que o desvio lateral D do raio incidente com o refratado é... Tá aí, ó. A figura é essa, então você percebe que o meio óptico 1 a luz está incidindo, passa a se propagar no meio óptico 2, sofreu a refração, e depois a luz passa para o meio óptico 1 de novo. Beleza? Com relação à figura proposta, é correto afirmar que o desvio lateral D do raio incidente com o refratado é igual a quanto? Vamos lá. Então a figura foi essa que a questão me deu. Beleza? Então ele quer esse desvio lateral do raio incidente com o raio refratado. A fórmula que nós vamos usar é essa única para que nós vimos em lâminas de faces paralelas. Beleza? Galera, vamos analisar o seguinte. A espessura da lâmina ele chama de H. Então, onde tem um E na equação, nós vamos substituir por H, haja vista que ele adotou essa espessura como H. Muito cuidado aí nessa questão com o ângulo incidente. Você poderia se confundir e dizer que é 30 graus, como mostra a figura lá no meio óptico 1. Mas isso não é o ângulo incidente, pessoal. Porque lembra que o ângulo incidente é formado pelo raio incidente e a reta normal. Então, olha lá, a reta normal está aqui, ó. Então, o ângulo incidente vai ser isso aqui, que vale 60. Por que 60? Porque da reta normal até a superfície tem que ser 90 graus. Se já tem o 30 ali formado pelo raio incidente e a superfície, para formar o 60, para formar os 90, falta quanto? 60 graus. Esse 60 graus, sim, é o ângulo incidente. Ele é formado pelo raio incidente e a reta normal.
Beleza? Refratou, o ângulo refratado vale 30 graus. Você percebe que o ângulo refratado é formado pelo raio refratado e a reta normal. Sendo assim, podemos substituir na equação. A espessura da lâmina vale H, vezes o seno do ângulo incidente, que vimos que é 60, menos o ângulo refratado, que vale 30, dividido pelo cosseno do ângulo refratado, que vale 30. Matando isso aí dentro do parêntese, então nós temos 60 menos 30, fica com seno de 30. H, seno de 30, dividido por cosseno de 30. Seno de 30, pessoal, é 1 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Substituindo isso, nós vimos isso na tabela, né, da trigonometria, né? Seno de 30, cosseno de 30, tangente, assim por diante. Então, nós temos que o seno de 30 vale 1 sobre 2. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Opa, então recaímos numa divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A segunda era a raiz de 3 sobre 2. O inverso fica 2 sobre raiz de 3. 2 em cima, 2 embaixo. Pachaca, pachaca. Então, nós vamos ter que o desvio lateral do raio refratado com o raio incidente vai ser H sobre raiz de 3. Beleza, galera? Tranquilo, suave. Essa foi nossa aula de hoje. Até nosso próximo encontro. Mas até lá, viverei de saudades.